Meu nome é Alexandre. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu já tinha rodado em várias igrejas em busca da ajuda, porque eu tinha um desejo homossexual. Eu percebi aquilo a partir de 7 anos de idade, que eu olhava para os homens e ali eu sentia um desejo diferente, né? Não sentia atração por mulheres e eu vim para a igreja também por causa disso, né? Por eu ter esse desejo, eu era muito excluído, sofria até bullying dentro da escola. Então eu era muito complexado. E o resultado disso, né, desse complexo, eu tinha depressão, a ponto de que as pessoas não podiam falar nada comigo. Ou às vezes até a forma de olhar para mim já me chateava, já ficava triste, já me isolava, né? Então a minha vida era totalmente destruída, né, a ponto de pensar até no suicídio, porque ninguém gostava de mim, então para que viver nesse mundo onde ninguém se importava comigo? Era isso que passava na minha cabeça, né? Foi aí então que recebi o convite pela minha tia, que era obreira da igreja, né? E ali foi todo um processo, eu passava mal, manifestava com espíritos e fui pegando firme, fui me libertando, até que chegou um ponto de eu querer servir a Deus, né, como obreiro, e foi todo um processo também. E eu fui levantado aos 15 anos de idade, a obreiro. Servi a Deus como obreiro por 3 meses. E durante esses 3 meses, eu vi que eu não estava bem, de verdade. Que eu não tinha tido um real encontro com Deus. Foi aí que a curiosidade pelo mundo, a atração pelo mundo, né, e aquele desejo que eu tinha quando eu cheguei no início de homossexual, estava ainda plantado, enraizado lá dentro de mim, bem escondidinho, a ponto desses 3 meses, ou aquele processo que eu estava para ser levantado obreiro, eu nem via mais, mas estava ali escondido. Aí então assim, eu criei uma certa também curiosidade que eu tinha pelo espiritismo, eu nunca tinha frequentado, né? Então eu me afastei e já comecei a me envolver. Então foi aí que eu vi que eu não estava liberto, que eu não tinha o real encontro com Deus. Foi aí que, né, me afastaram de obreiro, vendo a minha situação. E a partir daquele momento eu me entristeci. E como eu estava triste e também havia uma curiosidade pelo mundo, e aquele desejo homossexual começou a se despertar mais, a fortalecer dentro de mim, eu saí também da igreja. Então, pela minha curiosidade e também uma forma de me aceitarem da forma que eu era, um homossexual, né? Eu me envolvi com um pai de santo, cheguei a morar com ele, a me envolver sexualmente com ele também. E a partir daí eu descobri que eu tinha herdado um dom, né? De um tio meu que foi pai de santo e me falaram que eu tinha que desenvolver, que para todos aqueles problemas que vieram depois de eu sair da igreja, sair da obra, era decorrente porque eu não tinha desenvolvido aquela mediunidade que eles falam lá. Então foi aí que eu me envolvi 7 anos na Casa dos Encostos e ali servi a eles por 7 anos, ali decorrente a isso, né, também dentro lá da Casa dos Encostos, eu incorporava com espíritos, com entidades femininas, dava consulta, e ali não passava na minha cabeça nunca as coisas que eu tinha ouvido na igreja, tudo, nada passava. A partir daí eu me envolvi com as drogas também, né, usava cocaína, bebia demais, a minha vida era beber todos os dias, eu trabalhava para sustentar esse vício da bebida, né? E assim, era muito triste, muito depressivo, voltou tudo assim, pior. Verdadeiramente se cumpriu que o estado da pessoa se torna pior do que quando ela chegou. Então, coisas que eu nunca tinha vivido antes, eu passei a viver. Foi aí, né, que uma certa vez um rapaz, no meu serviço, ele já estava até mesmo alcoolizado, porque dentro do serviço eu bebia também, não parava no emprego nenhum por conta disso, né? Um rapaz da igreja virou para mim e perguntou que dia que eu ia voltar, que dia que eu ia entregar minha vida para o Senhor Jesus de novo.
Aí eu respondi para ele que eu só ia fazer isso o dia que eu tivesse entrevado numa cama doente, isso com gargalhadas, né? Dizendo para ele, ou se eu perdesse alguém que eu amava muito. Então foi eu fechar a minha boca naquela noite que eu recebi uma ligação, né, em que eu tinha perdido uma pessoa que era como um irmão para mim. Então na hora ali eu caí em mim e, poxa, então é a hora, né? Foi aí que eu fiquei sabendo que estava tendo o resgate, né, na igreja, dos obreiros, dos ex-obreiros, né? Foi aí que eu peguei e vim. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos E desde o dia que eu participei do resgate, a minha vida mudou, porque eu de verdade eu me entreguei, me libertei, né? Verdadeiramente um encontro que eu não tinha, eu tive a partir desse dia, né? Fui batizado com o Espírito Santo, uma coisa que eu tinha dúvida naquela época, hoje eu tenho total certeza, né, desse selo. E também, para quem era um homossexual, hoje noivo, né, de uma obreira, uma mulher de Deus, vou casar já ano que vem. E assim, graças a Deus, minha vida mudou, financeira, espiritual, todos os sentidos, graças a Deus através desse resgate.